Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. 3 farinhas a evitar para acabar com a barriga na menopausa. Hoje, as 3 farinhas que eu vou te explicar estão no contexto da menopausa e da barriga na menopausa. Sabe, talvez você diga para mim assim, ai, Nutri, mas essa aqui tá na receita que eu uso, isso aqui então não pode. Não tem a ver com não poder. Tem a ver com o que você quer acabar neste momento, em função do que você está vivendo. Qual é o grande problema de nós mulheres quando entramos na pré-menopausa e menopausa? Não nos reconhecer como a nova condição hormonal e nos acomodar a viver assim, porque olhamos para os nossos pares, nossas mães, nossas avós e todas dizem, é assim mesmo. Não tem que ser assim. Então, esta live hoje se trata dos efeitos dessas 3 farinhas na barriga da mulher que está na pré-menopausa e menopausa, que tem os seus hormônios alterados. É disso que se trata a nossa live hoje. Sejam muito, muito bem-vindos. Vou pedir uma gentileza para vocês. Quem está aqui comigo no YouTube, peço, por favor, que ali embaixo tem um okzinho assim, ó. Dê um ok que aumenta a entregabilidade. Quem está comigo aqui no Instagram, né? Aperta aqui no aviãozinho, que tem bem aqui embaixo, aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui. Clica ali e compartilha, por favor, com as pessoas que vocês puderem, tá? E quem tiver no Facebook, idem, tá? Se puder compartilhar, agradeço muito. Mesmo que de repente a pessoa não assista agora, mas depois ela vai ter acesso a esse conteúdo e fica salvo, tá? Fica salvo. Então vamos lá. Primeiro, qual é o objetivo que a gente tem aqui, né? Que eu falei para vocês. Nós vamos combater barriga, vamos combater baixa de libido, excesso de peso, perda, insônia, perda de memória. Nossa, como vocês falam para mim isso? Nutri, estou esquecida. Isso é efeito colateral da menopausa e tem como a gente combater de forma 100% natural. É isso que eu vou ajudar vocês, tá? Aí hoje, então, eu falei, Nutri, 3 farinhas que não pode para quem tem barriga. Você tem barriga? Você está com barriga? Ela começou a ficar maior? Você percebeu que de uns anos para cá essa danada vem crescendo? E você faz dieta, tenta emagrecer e a barriga parece que não vai embora? Então vamos falar de 3 farinhas que você tem que evitar e entender por que você tem que evitar para a gente poder acabar com essa situação dentro da menopausa. E agora eu pergunto para vocês aí, farinha, farofa, quem aí adora farofa? Farofa vem da farinha, certo? Quem aí adora farofa, meus amores? Quem aí adora farofa? Quem adora? E nós temos aqui a farofa, uma questão cultural muito forte, né? Porque o meu sogro é do norte e nordeste lá, e, nossa, a farofa, ela está presente, com várias granulometrias, ou seja, vários tipos de textura, mas está presente, ó. Eu gosto de farofa, a Silvânia, a Lu gosta, a Marta, a Maria José, a Isa, é boa, né? A Eliane, eu sou apaixonada. A Ivani, eu amo, a Sheila. Então vamos falar dessa bendita dessa farofa hoje para você entender a farinha, a farofa e o que acontece. Meu objetivo aqui, meus amores, não é te proibir de consumir. É você ter clareza da quantidade, da frequência e da combinação e da consequência disso dentro da questão da barriga na menopausa, ok? Essa é a meta. Bom, quais são os principais problemas das farinhas em geral? A seguir já te conto as 3 farinhas, tá? Quais são as principais consequências, meus amores, das farinhas em geral? Primeira consequência, a questão de mastigação e saciedade. Como a farinha, ela já vem toda quebradinha, né, da indústria, ela já é uma farinha, ela tá moída. Como ela já tá moída, nós não mastigamos muito a farinha. Nós não mastigamos muito, né? A gente põe na boca um pouco e engole. Bom, então a primeira questão que nós temos importantes, eu quero que vocês reflitam comigo esses 12 pontos que eu vou colocar referente às farinhas. Farinhas em geral. Tô falando de todas as farinhas que você imaginar. Tudo que for moidinho e vir na tua cabeça agora, ok? É disso que a gente vai falar. Então, qual é a primeira questão? A mastigação. Mastigação praticamente não acontece. E a mastigação é importantíssima no processo de emagrecimento porque ela gera saciedade. É ela que diz
Comeu, tá bom. Tanto que a gente, nutricionista, nós pedimos que você comece pelas folhas de salada, né? E Nutri, por que começar pelas folhas se na barriga mistura tudo? Não é essa mesmo que a gente fala? Mas mistura tudo lá, Nutri. Por que tem que começar pelas folhas? Porque nas folhas exige de você muito mais mastigação que um purê de batata, que um arroz, que um macarrão, né? Que uma batata doce. Então, te exige mastigar. E esse exigir mastigar vai ajudar a ativar o hormônio da grelina e leptina, que trabalha com saciedade e fome. Então, esse é o passo número 1. Então, você já tem clareza. Opa, farinha atrapalha a saciedade. Eu preciso comer muita farinha para que minha boca entenda que eu já comi farinha que chega. Ou seja, preciso comer muita farofa para que eu entenda que já chega. Confere? Segundo, a questão do estômago. Como a farinha já é uma coisa, né, molinha, já é uma coisa toda processada, o estômago trabalha pouco para fazer o processo de quebra. O que o estômago tem que fazer ali na farinha? Nada, né? O ácido clorídrico do estômago ali não faz influência nenhuma para a farinha. Nada, não faz nada. Então, quer dizer, a farinha passa rápido pela sua boca, a farinha passa rápido pelo seu estômago e a farinha vai chegar rápido lá no seu intestino. Qual é o problema que a gente tem principalmente? Que quanto mais quebrada for a farinha, quanto mais fino for, mais rápida a absorção. E qual é o problema dessa absorção? É o carboidrato, que todas as farinhas têm. Todos os alimentos nos trazem energia. E essas energias estão compostas em 3 formas: carboidrato, proteínas e gorduras. E o grande problema das farinhas é que sempre as farinhas têm a maior parte de sua composição como carboidrato. Esse é um dos grandes problemas das farinhas. Bom, então se a gente já entendeu o seguinte, que a gente come a farinha e que a gente não tem saciedade porque quase não mastiga. O estômago também quase não opera porque a farinha molinha já está ali. E logo vai ser absorvida. Então, isso é um problema tão sério, meus amores, quando a gente compara a farinha, por exemplo, ao alimento in natura. Vamos pensar junto? Pensa comigo, uma farinha de milho e uma espiga de milho. A farinha de milho, você faz uma pamonhinha, faz lá, não sei, uma polenta, né? Você faz alguma coisa misturadinha com a farinha, você rapidinho engole. Agora, vamos pensar no milho? Como é para você engolir o milho? Você consegue morder e já engolir? Não. Quanto você mastiga o milho? Aí tem mais. Qual é a ação do seu estômago sobre o milho? Quantas vezes você já não encontrou os milho nas fezes? Quantas vezes você já não achou? Falou, comi milho. Tá ali, ó, comi milho mesmo, né? A gente vê muito isso em criança, né? Comi milho. Tá ali. Por quê? Porque o milho nem foi metabolizado. Por que não foi metabolizado? Porque ele está inteiro. Quanto mais inteiro, mais difícil o nosso corpo de absorver. Quanto mais inteiro, menos energia o nosso corpo consegue tirar. E do ponto de vista carboidrato, é sempre ótimo, porque o carboidrato que faz aumentar, né, a nossa reserva de gordura, que eu já vou explicar como. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que pensar. Puxa, o que é melhor, a farinha de milho ou milho? É assim que eu quero que você comece a pensar, que você critique o que você come, o que é melhor e por quê. Não é o que não pode, é o que é melhor e por quê, tá? Bom, então tendo clareza que a farinha de milho e que o milho ainda aparece lá no final, né? E que tudo que está quebrado absorve mais rápido, como é que isso pode interferir para quem está na menopausa? É verdade, né? Como é que então essas farinhas atrapalham a menopausa? Por que será que quando a gente está na menopausa a gente tem que ter mais cuidado com a farinha? O que eu quero te explicar com isso? Então vamos lá. Quando nós entramos num processo de menopausa, nós temos alterações hormonais. Esses hormônios, ele têm funções importantes, principalmente estética no nosso corpo. Pensa comigo. Quando nós temos as meninas, né? Meninas, crianças, as meninas, quando elas vão ficando mocinhas e elas têm o que a gente chama de menarca, né? Que é a primeira menstruação, elas começam a ter aquele corpinho de violão, não tem? Aquela cinturinha fininha. E daí tem aquele bumbumzinho, né? E a perninha, e você fala, que bonita, olha esse corpo de moça, que bonito. O que fez esse corpo de moço se tornar? O que fez aquele corpo de criança se tornar aquele corpo de moça? Ação hormonal.
Então, os hormônios, estrogênio em especial, ele é estimulado no processo de menarca e ele faz você ter uma reserva de gordura, principalmente na região de, na região de coxas, né, e flancos, prevendo que você vai ter uma reserva energética para quando você ficar grávida, poder ter um bebê. É uma preparação fisiológica do corpo feminino para procriar. Isso é fisiologia, isso não sou eu que interfiro nem você, isso é assim. Bom, aí você entendeu que quando você era mocinha, né, quando você ficou mocinha lá, aconteceu isso com você. Tá, mas e daí quando esses hormônios não trabalham mais tão bem? O que que acontece? Da mesma forma, quando o estrogênio não trabalha tão bem, que é o que acontece conosco na menopausa, meus amores, nós começamos a ter uma deposição de gordura maior na região da barriga. E daí acontece o efeito contrário. Nós começamos a perder cintura. As mulheres começam a ficar retas, junto com uma queda na produção de testosterona, que além de fazer a gente perder libido, faz-nos perder massa magra e faz-nos perder contorno corporal. Porque o que que dá contorno corporal? É músculo, gente. Qual é o contorno corporal de gordura? Bolinha, né? É bolinha. O que dá contorno corporal e contorno? Firmeza, é músculo. Bom, então vamos junto. Nós estamos pensando junto aqui, meus amores, certo? Vocês estão conseguindo me entender? Ai, Nutri, que minha mãe que me desmamou com farinha. Maria José amada. A Ivone colocou um colchão amarrado no meio. Assim, Ivone, né? Faz assim. Sim? Vocês estão conseguindo me entender? Faz sentido isso que eu estou explicando para vocês? Eu preciso que vocês tenham entendimento do momento que vocês estão vivendo e entendimento que é uma fase. Não como uma fase num beco sem saída, mas em uma forma que a gente tem que ler para você se reconhecer e dizer, eu tô assim. E se eu tô assim e a Nutri está me ensinando, então eu posso fazer desse jeito. Certo? Sim? Ótimo, ótimo. Então vamos em frente, vamos seguir juntas aqui, tá? Sim. A Meuri, tá tudo muito claro. Ótimo, então vamos lá. Então, qual é o problema, meus amores, quando a gente fala da farinha, vamos lá, das farinhas em geral? Lembra que a farinha absorve rápido e farinha tem praticamente só carboidrato, né? E daí, qual é o problema das farinhas em geral na mulher na menopausa? É que, como o nosso corpo recebe uma quantidade de energia rápida e você não vai gastar toda essa energia, né? Você já viu alguém comendo farofa e correndo na esteira? Não, né? Nem pode, acho que vai se engasgar. Mas você já viu? Eu quero te dar um exemplo assim, que a gente come aquela comida e não gasta. Só que é uma comida que absorve rápido, ou seja, é uma comida que, puf, vai para a corrente sanguínea, aquela energia. E sabe qual é o grande problema? O nosso corpo é um poupador natural. Ele entra em modo de sobrevivência e tudo que ele tem a mais ele quer guardar. Poupador egoístico. E daí o que que ele faz? Ele guarda. Só que as mulheres na menopausa têm um estímulo de guardar reserva energética na barriga por estímulo hormonal. Então, qual é o problema da mulher na menopausa que come farinha, que come farofa, arretada como se estivesse ali com 15 anos? É que essa farinha, essa farofa agora, antes era a fonte de energia como um todo no teu corpo. Agora, a reserva que essa farinha faz porque você não gasta, porque você não está gastando aquela energia, porque você está lá sentada, conversando, ou quem sabe até você está comendo antes na hora de dormir, um pouquinho antes de dormir aquela farinha, né? Você não gasta, aquilo vai para a tua região do abdômen. E quando aquilo vai para a tua região do abdômen, você passa a ter gordura abdominal. Então, meus amores, tem que ter clareza assim, ó, independente da farinha, tá? Independente da farinha, o nosso corpo vai sempre buscar estocar mais energia. E com uma forma mais otimizada de fazer isso, quando tá na menopausa. Aí você me fala o seguinte, você não me diz assim, ai, Nutri, meu corpo está estocando mais energia. Você fala, Nutri, meu metabolismo tá lento, tudo que eu como eu engordo. Não, não é isso. O metabolismo está ativo, mas ele tem uma ação hormonal agora que é diferente, que faz com que você gaste energia diferente. E o erro está em você querer consumir da mesma forma os alimentos como era antes.
Se reconhecer é o primeiro, meus amores, tá? Se reconhecer é o primeiro, certo? Então, vamos em frente, que eu vou falar para vocês das 3 farinhas e vou explicar por quê, tá? Bom, e daí se você dizer assim, Nutri, mas sempre que eu comer farinha faz mal? Não. Vai depender da quantidade, da frequência e da combinação. Guarde essas 3 regras, porque essas 3 regras eu vou te explicar pelas próximas semanas. Quantidade, frequência e combinação. Às vezes, para você, comer uma tapioca todos os dias de manhã consegue te manter no emagrecimento. Às vezes, para uma outra mulher, comer tapioca todo dia no café da manhã não consegue mantê-la no emagrecimento e não faz ela perder gordura abdominal. Então, sinais que teu corpo dá, sinais que teu corpo mostram, tá? Você vai ter clareza de que momento você está e quais os tipos de farinha que você pode usar. Bom, aí eu expliquei aqui para vocês, né? Que a questão do cortisol, do estrogênio, né? Das coxas, tudo. E, gente, tem um agravante, tá? Você já viu falar que as mulheres na menopausa ficam mais irritadiças? Ai, Nutri, eu tô tão incomodada, Nutri do céu, eu acordo brigando com o meu cabelo, eu vou dormir brigando com o meu lençol. Se for lençol de elástico e ele fugir, eu cato ele. Não é assim? Não tem dias que a gente fica, mas olha, você olha para o lado, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, qualquer barulho, né? Até alguém mastigando assim, com a boca aberta, já você olha e fala, né? Porque não fecha a boca, não é assim? Então, e olha só que coisa interessante, meus amores. Por que que você fica assim? Ou por que que você está assim? Porque num processo de menopausa, esse desregular hormonal que acontece faz com que você esteja sempre com o teu cortisol mais alto. E quando o cortisol está mais alto, você fica mais irritada. Quando você se irrita, o cortisol fica alto. E sabe qual é o problema? O cortisol, né, é o hormônio antagônico. O que é o antagônico? O contrário. O cortisol é o hormônio antagônico à testosterona. Então não adianta que quanto mais você ficar irritada, menos produção de testosterona você tem, menos libido você tem, menos formação de massa magra você tem, menos queima de gordura você tem. Por isso que de verdade, com clareza eu te digo, uma das ações no processo de menopausa para poder melhorar e regularizar os hormônios está em buscar algo que te traga prazer, algo que seja um hobby. Tem mulheres que vão meditar, tem mulheres que vão rezar, tem mulheres que vão correr, tem mulheres que vão pedalar, tem mulheres que vão. Cada uma tem algo dentro de si que starta a vontade de dizer: ai, fiz, tá tudo bem. E isso é hormonal, porque hormonal é químico. Entende? Então, enquanto você esmurrar a ponta da faca dizendo, não adianta, é assim mesmo, eu estou irritada e me aceite porque eu estou na menopausa, não é as pessoas em volta que estão se prejudicando com isso, é você com o teu corpo quimicamente, porque cada vez mais o teu cortisol está mais alto e cada vez menos você tem menos interferência dos outros hormônios e você desequilibra tudo e vira um loop infinito, você nunca sai disso. Você nunca sai disso. Né? Dançar, ó, que delícia. Tá? Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Maria da Graça, mas quem já passou da menopausa? A menopausa é até, né, praticamente finzinho da vida ali, né? Menopausa desde o processo que para até lá no finalzinho. É disso que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Vamos em frente. Que mais? Então, a principal questão que eu quero falar para vocês aqui é quais são as farinhas, tá? E agora eu vou falar das 3 farinhas que você deve evitar e eu vou te dizer por que que você deve evitar. Adivinha, quem aí dá um chute, meus amores, qual é a primeira farinha? Primeiro, obrigada. Passamos de 500 pessoas neste momento ao vivo. Então, muito obrigada, tá bom? Qual é a primeira farinha que você tem a impressão que deve ser a farinha evitada? Se você é minha aluna, você já ouviu explicar? Se você já viu alguma live, qual é? Maria Antonieta Trigo, a Luzia Trigo, Roseli Trigo, Jaqueline, farinha branca, ok? Sueli Trigo, farinha de trigo, trigo. Isso, Cris. Então vamos lá, é isso mesmo, vocês estão de parabéns. Parabéns, se eu pudesse eu dava 3 estrelinhas para todas vocês, fazia uma carteirinha da Nutri para cada uma. 3 estrelinhas para cada live. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu explicar o que acontece com a farinha de trigo.
A farinha, aí talvez você escute alguém falar assim, você entre numa outra live e alguém diga assim, nada a ver, porque farinha de trigo desde a época de Jesus. Jesus dividiu o pão, né? Os egípcios, o fulano, a minha avó, a tataravó. Deixa eu te explicar uma coisa bem importante sobre a farinha de trigo. A farinha de trigo tem duas questões importantes que hoje nós temos clareza por estudos científicos pelos quais elas não nos faz bem. Não quer dizer que você não deva comer nunca. Espera, antes de você assar, nossa, não, calma, eu vou te explicar o que do porquê. Lembra? Quantidade, frequência e combinação. Guarda isso, quantidade, frequência e combinação. Então vamos lá. Quais são os problemas principais da farinha de trigo, meus amores? A farinha de trigo, primeiro, a farinha de trigo com o passar dos anos, nós tivemos alterações genéticas no tipo da farinha de trigo. Então a farinha de trigo que nós comemos hoje não é a mesma farinha de trigo que era comida há anos atrás. Por que teve que mudar? Porque a população cresceu horrorosamente. E temos que alimentar todas essas bocas. Então, o trigo, ele foi feita uma modificação genética para que numa área muito menor, num tempo muito menor, a gente tenha muito mais produtividade. Do ponto de vista agricultura e alimentar, é perfeito, é tudo o que a gente precisa para poder alimentar a população. Resolvemos o problema de pão na mesa das pessoas, pelo menos da farinha, né? Não da comida, mas da farinha. Mas qual é a consequência, meus amores, disso? Que esta farinha de trigo, esses novos genes, não são interpretados, ou seja, o nosso corpo não consegue ler o que está ali. Além disso, a farinha de trigo, em especial, tem uma proteína dentro. Lembra que todo alimento traz 3 fontes de energia para nós: carboidrato, proteínas e gorduras. Praticamente todos os alimentos têm isso. Eventualmente um não vai ter, mas praticamente sim, quase tudo tem isso. E a farinha de trigo é idem. Então a farinha de trigo tem carboidrato, mas ela tem uma proteína chamada glúten. E o glúten, ele não é interpretado corretamente pelo nosso intestino. O que significa isso? No nosso corpo, meus amores, tudo trabalha em homeostase, equilíbrio. Eu vejo algo, eu entendo que aquilo ali, eu leio e transformo em algo novo. Eu vejo algo, não sei o que é, tento entender, não sei o que é, eu ataco. É assim que funciona. Simples assim. Então, o que acontece com a farinha de trigo e por que ela é inflamatória? Porque se eu não entendo, eu ataco. Se eu não entendo para que serve o alimento, eu ataco. E no nosso intestino, lá no processo absortivo, isso acontece com o glúten. Agora, eu quero que você reflita o seguinte: quantidade, frequência e combinação. Quanto de farinha de trigo de verdade faz parte do seu dia a dia na alimentação? Quantas vezes você come ele? Com o que você come ele? E por que eu estou te falando isso? Porque o nosso corpo dá respostas. Então, se você é uma pessoa que tem intestino preso, farinha de trigo é um problema, ele faz uma cola. Se você nunca viu isso, na escolinha eles ensinam como fazer cola com farinha de trigo, porque o glúten faz uma cola. E essa cola, ela é adesiva às paredes do nosso intestino. E daí nós temos pessoas que falam para mim: Nutri, tenho o intestino muito preso. Nutri, eu tenho doenças intestinais. Eu estou formando pólipos. Eu estou com vertículos. Nutri, eu estou com Hashimoto. Nutri, eu estou com hipotiroidismo. Nutri, eu estou com doença articular. Você já pensou um pouquinho a respeito do porquê que essas doenças aconteciam? Por que essas doenças começaram a acontecer? Se há um entendimento muito claro que a doença é sempre um desequilíbrio do nosso corpo, o que aconteceu para que essa doença começasse a aparecer? Você tem dor de cabeça? Você tem inchaço? Por que você tem inchaço? Por que acontece assim? Você tem alteração de humor? Humor, intestino. Por quê? Produz serotonina. Serotonina é quem regula meu humor. Por que eu estou tão mal-humorada? Porque eu não estou produzindo hormônio do humor suficiente. Aonde eu produzo? No meu intestino. Como está o teu intestino? Entenderam isso? Então, meus amores, muito mais do que vim aqui dizer para vocês, não coma farinha de trigo, porque a farinha de trigo. Se você quiser comer, come a farinha de trigo.
Mas você tem que ter clareza das consequências. E qual é o problema maior? Vem cá que agora eu vou te explicar. Lembra que eu te falei que todas as nossas lives daqui para frente serão para pré-menopausa e menopausa? Qual é o problema maior da farinha de trigo para as mulheres na pré-menopausa e menopausa que estão com alteração hormonal? É porque, se nós estamos assim, nós estamos com alterações hormonais, nós estamos com tendência pró-inflamatória. E se você está com sobrepeso e obesidade, você já está inflamada. As células de gordura produzem diariamente, por um processo de reação química 100% natural e que você não pode fazer nada, substâncias chamadas citocinas, que são substâncias e marcadores de inflamação. É como se todo dia você acordasse com uma baita dor de garganta, que nem com antibiótico passa. É isso que acontece. Agora você pega esse cenário e coloca em cima dele a questão hormonal. E quando você coloca a questão hormonal, fica num beco sem saída. Você não consegue nem emagrecer, você não consegue nem melhorar a tua memória, você começa a ter baixa de tireoide funcionando, porque você está cheio de toxinas, e as toxinas elas fazem o quê? Elas vão em células alvos. Quais são as células alvos das toxinas? Tireoide, pâncreas, articulações. E daí nós temos o quê? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, fibromialgia, artrose. Da onde aconteceu tudo isso, Nutri? Do excesso de toxinas produzidas por um processo inflamatório o tempo todo. Entende isso, meus amores? É assim que funciona. Para vocês terem uma ideia disso, hoje nós já sabemos que existem mais de 80 sintomas, tá? 80 sintomas rastreados para a menopausa. 80. E você ainda acha que o fogacho, aumento de peso, tem 80, meus amores, 80 sintomas, né? E o que é mais grave? Nós temos uma tendência a nos adaptar a sofrer e viver no sofrimento. Eu não durmo, mas fazer o quê, né? Aí eu compenso com um cochilinho durante o dia. Não é a mesma coisa. A nível hormonal não vai funcionar. Ah, eu fico irritada. Paciência, as pessoas em volta de mim têm que entender que eu estou na menopausa. Ah, eu estou inchada. Ah, tudo bem, eu vou ali na farmácia, converso com o farmacêutico, ele faz um combo para mim de 3 clorotiazida. Eu chego em casa, tomo, faço xixi, pá daná, tá resolvido o meu problema. Até quando você vai ficar cuidando da consequência e não da causa? Até quando que você vai ficar entendendo que é um problema que você não consegue? Entende? Bom, além da questão da farinha de trigo, ter o glúten que é inflamatório, ter alteração genética de produção, o glúten ainda tem um dos grandes problemas, que é a quantidade de carboidrato. Para vocês terem uma ideia, 100 gramas de farinha de trigo tem 76 gramas de carboidrato. Farinha de trigo é praticamente só carboidrato. Nutricarboidrato é um problema? Nenhum, desde que você consuma ele. O que não é bom? Uma bomba de carboidrato de uma vez só. Porque quando você consome esse carboidrato, e lembra que eu te falei que é farinha e que a farinha absorve rapidinho? Então, quer dizer, uma bomba que absorve rápido, explode rápido? É mais ou menos isso. E daí, quando essa farinha de trigo entra na tua circulação sanguínea, quando entra essa quantidade de carboidrato, você faz reserva. O teu pâncreas pede socorro. E fala, produz insulina, pelo amor de Deus, está cheio de glicose. Sim, porque o excesso de glicose mata. Não é esse o risco de morte do diabético? E como é que teu corpo faz para lidar com o excesso de glicose, então? O que ele faz? Ele manda o teu pâncreas produzir insulina. Mas daí você faz isso todo dia, todo dia, todo dia. Chega uma hora que o pâncreas não funciona mais. E daí você começa a ter o quê? Glicemia em jejum alterada. Hemoglobina glicada alta. O que significa dizer isso? Que o tanto de açúcar que você está colocando diariamente no teu corpo, ele não está dando conta de se resolver sozinho. Ele está te falando, ele está te mostrando que não está tudo bem.
E tua única preocupação é, ai, doutor, será que de repente se eu pegar aquela injeçãozinha que eu der na barriga, eu vou melhorar do meu problema da hemoglobina glicada? Não, claro que não. Você não muda a base. E a farinha de trigo integral, né, Mari? Farinha de trigo integral é a prima, é a prima com fibra. O que que muda? Bem pouquinho, quase nada. A quantidade de carboidrato é basicamente a mesma, a quantidade de fibra sobra em 10%. Em tese, a farinha de trigo integral absorveria mais devagar, mas de verdade, um pão integral não é um pão integral. Um pão, para ser integral, teria que ter 50% da sua farinha de mistura integral. Quando alguém fizer um pão com 50% de farinha integral para você, você não consegue comer de tão amargo e duro. Logo, a indústria alimentícia trabalha com 10 a 15% de farinha integral no pão integral. E daí você está comendo um pão integral que, na verdade, não é integral. Você está comendo um pão integral com um pouco de farinha integral. Certo? Vamos para frente? Qual é o próximo? Qual é a próxima farinha? E agora? Vocês foram bem na farinha de trigo. Agora eu quero saber qual é a próxima farinha. Eu quero saber, são 3 farinhas. Vamos lá, qual é a próxima farinha? Qual é a próxima? Né? Ok? Qual é a próxima? Chuta aí. Quem chuta? Qual é a próxima farinha? Que medo, Nutri de errar. Que ótimo, né? Passamos de 600 pessoas na live, meus amores. Obrigada. Qual é? Mandioca, Jana? Hã? Aveia? Será? Qual é a próxima farinha? Mandioca? Tá, a mandioca tá na lista, vai? Mas não é a próxima que eu vou falar. Mandioca, polvilho, tudo a mesma coisa. Tapioca, mandioca. Qual é a próxima? Chuta aí. Maisena. A maisena do quê? Do que é extraído a maisena? A Isa. Milho. Isso mesmo, meus amores. A próxima farinha que você deve evitar o consumo, se você tiver barriga, olha só, faz o seguinte agora, põe a mão na sua barriga e diga assim, querida barriga, tu és farinha e vai embora. Tu és carboidrato e vai embora. Que é isso que eu vou ensinar vocês, tá? Milho. Milho é a próxima farinha que deve ser evitada. Farinha de milho. Veja que eu não falei do milho aqui. Eu tô falando da farinha de milho, né? Então, por que a farinha de milho deve ser evitada? E aí você vai entender agora um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que quando nós estamos numa situação de menopausa, volta de novo e entende que essa live aqui é para mulheres que estão na pré-menopausa e menopausa e que querem regular os seus hormônios. Lembra? É para essas pessoas essa live. Então não é para sair cortando polenta das crianças, não é para sair cortando biscoito de milho das crianças, não é para fazer nada disso. Eu estou falando com as mulheres adultas que estão na pré-menopausa e menopausa e querem regular os seus hormônios. Combinado? Temos um acordo aqui. A Nutri não ficou doida. Vocês recortam só um pedacinho, vão usar isso contra mim? Não pode, tá? Vamos lá. A farinha de milho, por quê? Porque a farinha de milho, meus amores, ela é transgênica. Hoje, praticamente 94% da nossa área plantada no Brasil é uma área de farinha transgênica. E é basicamente, fora a questão do carboidrato que eu já vou mostrar para vocês, que 100 gramas de farinha de milho tem 79 gramas de carboidrato, o que é bastante carboidrato, e daí a gente volta lá atrás, onde eu te falei, olha, quando você consome um alimento com muito carboidrato, o teu pâncreas produz insulina. Quando ele produz insulina, não vai ter jeito, você vai fazer reserva de gordura. Aqui, quando a gente fala em transgenia, e nós temos também a soja como um exemplo em paralelo, né, que não vou entrar nela agora, mas que tem também, acontece que os alimentos transgênicos trazem para o nosso corpo xenobióticos. E os xenobióticos, o que que são? Toxinas. Então, nós temos 2 pontos de cuidado com a farinha de milho. Nutri, mas então não pode comer mais? Não disse isso. Se alguém achou que eu disse isso, eu não disse. Se você achou que eu disse que não pode comer mais, eu não disse. Eu estou falando em quantidade, frequência e combinação. Lembra? Quantidade, frequência e combinação. E Nutri, o meu cuscuz, que eu gosto tanto, o que que eu faço? Tudo certo, você não precisa tirar o cuscuz fora, mas você tem que fazer uma leitura do teu corpo. O que eu quero te dizer? Você está fazendo cuscuz todo dia e está com gordura na barriga?
Então o cuscuz não vai te ajudar a acabar com a gordura na barriga. Você está fazendo cuscuz todo dia, mas você está no teu peso ideal e você mandou embora a gordura? Come o cuscuz. Entende isso? É disso que eu estou falando, meus amores. Ah, mas então entre comer a farinha de milho e o milho, que nem a Leia colocou ali. Ótimo, então consome o milho. Por quê? Porque o milho não tem a mesma quantidade de liberação de carboidrato, porque não é farinha. Lembra? Essa live é de farinha. Essa live é de farinha. Então, de novo, quantidade, frequência e combinação. Quem é minha aluna sabe que eu ensino dentro das mentorias a combinação completa dos alimentos. O que você come com o que para compensar o carboidrato? Quanto do que? É nisso que se consiste, meus amores. Não é em tirar de vez. Essa live não é para você tirar farinha de trigo e não consumir nunca mais. Ótimo se você fizer isso, você não vai perder nada. Mas essa live também não é para tirar farinha de milho e você não comer nunca mais. É para te dar clareza que se você tira a farinha de trigo e se enche de farinha de milho, que é transgênica e que tem alta quantidade de carboidrato, não vai resolver teu problema de emagrecimento. E não adianta você chorar as suas pitangas dizendo que você não emagrece porque a culpa é do seu corpo, sendo que você está fazendo uma alimentação que não responde para o seu metabolismo novo de uma mulher da pré-menopausa e menopausa. É isso. Ok? Certo, meus amores? Ai, Nutri, puxa vida, eu estava tão feliz com o meu cuscuz. Agora você faz um negócio desse? E se não for transgênico? Ótimo, Mari. E se não for transgênico, qual é o cuidado então, amada? Na quantidade. Por quê? Porque 100 gramas de farinha de milho tem 79 gramas de carboidrato, mais do que a farinha de trigo. Ou seja, tem bastante carboidrato. Então, o que tem que fazer? Cuidar com a quantidade. Você vai fazer um cuscuz? Compra uma cuscuzeira individual. Mas não faz daquela cuscuzeira para a vizinhança toda e come tudo aquilo sozinho. Porque por mais que a farinha de milho não seja farinha de trigo, que não é inflamatória, é carboidrato. Porque sabe o que acontece, meus amores? Às vezes, no afã de você dizer assim, nossa, quero te explicar uma coisa, eu quero comer, agora você faz assim, noticia para a família, a partir de hoje eu não como mais farinha de trigo, não adianta trazer pão francês, pão de fatia, porque agora eu vou comer outros tipos de farinha porque eu sou saudável. E às vezes você bate no peito, faz isso e você não tem emagrecimento. E daí as pessoas tiram sarro de você. Ah, e aí? Tirou a farinha de trigo e não emagreceu nada? Não adiantou então? É porque você está fazendo a estratégia errada. E essa é a minha função aqui com você. Te ajudar a fazer a estratégia certa. Certo? Faz sentido? Vocês estão conseguindo compreender que esta live é sobre 3 farinhas, que em especial é para trabalhar sobre a questão da gordura abdominal. Hoje eu não vou falar das farinhas que são para colocar, isso eu coloco numa outra live. Hoje eu estou falando só das farinhas para evitar. Se você me acompanhar aqui, você vai ter um livro de nutrição do que tirar e do que colocar. Mas não vou conseguir nunca te resolver tudo numa única live. Ok? A Divina colocou, tirei todas as farinhas e emagreci 6 quilos. Ótimo. E a próxima, meus amores, é a farinha de trigo, a farinha de mandioca, perdão. E por que a farinha de mandioca, Nutri? Agora não pode, né? Porque agora, Nutri, olha só. Agora tem a tapioca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Agora eu vou ter que desligar a live, porque a única coisa que eu estava comendo aqui na minha casinha era tapioca. E você agora vai me dizer que a farinha de mandioca não pode. Então, olha só, a questão maior, gente, é claro, a farinha de mandioca não é transgênica, a farinha de mandioca não é inflamatória como a farinha de trigo, mas a farinha de mandioca tem que ter um cuidado, porque também ela tem uma grande quantidade de carboidrato. E a farinha de mandioca é o polvilho. A farinha de mandioca é a tapioca. E daí o que eu quero dizer para você, de forma nutricional, porque meu trabalho aqui é cuidar da parte alimentar sua para você ter emagrecimento e acabar com a gordura da barriga. Entre você comer uma tapioca no café da manhã e comer um pedaço de mandioca cozida, melhor você comer a mandioca cozida. Mas eu gosto dela frita. Não. Por quê? Porque quando eu coloco ela frita, eu adiciono a mandioca gordura.
e eu aumento a quantidade calórica. Cada 1 grama de gordura tem 9 calorias. Cada 1 grama de carboidrato tem 4. Ok? Certo? Né? Sim, algumas vezes a tapioca também, né? A mandioca também tem alteração. Entenderam, meus amores? E para finalizar a nossa live aqui como um todo, né? Lembrando, você tem que ter clareza. Por que mesmo que eu não posso consumir essas farinhas que a Nutri falou? O que a Nutri me disse? Que farinha de trigo, que farinha de milho e que farinha de mandioca tem uma grande quantidade de carboidrato. E que por isso, e que toda vez que eu consumo mais carboidrato numa única alimentação, isso tem a ver com quantidade, né, frequência e combinação, que quando eu faço isso, o meu corpo pega essa energia e guarda. Quando ele guarda essa energia, ele transforma isso em gordura. E quando eu estou na pré-menopausa e menopausa, eu ainda pioro isso, porque o meu estrogênio manda guardar na barriga. Então, se eu quero perder barriga, é isso que eu tenho que fazer. Certo, meus amores? Legal? Então tá. Então, ó, sejam muito bem-vindos a esse momento de menopausa, show sintoma menopausa, mulheres incríveis, maravilhosas, uma nova geração de mulheres que estão começando a vida aqui a partir dos 45, 50 anos, como eu, e que queremos viver muito mais, queremos sentir prazer com os nossos amores, queremos sentir felicidade, queremos ter disposição, queremos dormir a noite inteira, né? Queremos conseguir viver melhor. Então, é isso que eu vou ajudar vocês. Os amores apoiam. Os amores apoiam. O Ricardo falou os amores apoiam aqui. Combinado, meus amores? Gente, muito obrigada, tá? Um beijo para vocês. Uma boa noite. Até quinta-feira.